Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar sobre os melhores celulares de 2021. Mas calma, não são os melhores de todos os que foram lançados, mas sim os que eu pude testar, ou melhor ainda, os que eu pude ficar um tempo um pouco maior, do que o normal. Porque o que acontece? Muitas vezes nós recebemos os celulares e ficamos por 15 dias. Então não é um teste de longa duração, onde você pode perceber no dia a dia os problemas, as vantagens e as desvantagens. É um teste que, claro, sendo feito de forma competente, você consegue ver muita coisa, mas nada como longo prazo, nada como passar por atualizações para sentir se houve melhora, se as correções deixaram melhor o celular, mais rápido ou mais estável, e aquecendo menos ou não. Então, os testes de longo prazo acabam sendo bem melhores. Deixando claro também uma coisa, os dobráveis não estão nessa lista porque eu não tive oportunidade de testar e eu não achei que o preço justificava a compra para o meu perfil, tá? Pode servir para um monte de gente, mas para mim eu ainda não consegui me convencer da compra de um dobrável. Pode ser que no próximo ano, neste ano, eu acabe, me convencendo, achando que pode ser uma boa, mas neste momento atual eu não acho interessante, pelo menos por dois motivos. Eu diria que o fato dele ser dobrável dificulta para colocar no suporte para gravação de vídeos. Isso é um ponto que para mim é importante, que ele caiba direitinho. Eu acho que acaba dificultando por ele ser mais fino e aberto, ele é muito grande. Então isso acaba atrapalhando e se servir de qualquer forma você vai estar pressionando ali a parte que dobra do aparelho, aquela parte das costas dele, então não sei se seria uma boa, então eu não me senti muito confortável com isso. E a própria usabilidade, porque você fica com uma tela muito estreita para usar, que não é ruim, mas é estreita, não é a mesma usabilidade de uma tela normal, e para abrir o tempo inteiro quando você está na rua, principalmente, não é confortável, não é seguro, então eu fico com um pouco essa restrição. E também ele no bolso, ele fica ali um sanduichão, Ele é mais estreito, mas ele fica mais gorducho, não sei também se no dia a dia ele é tão confortável assim. Muita gente que comprou adora, mas eu ainda não me senti seguro. Então agora vamos aos celulares que eu coloquei na lista aí como os mais legais que eu testei em 2021. Bom, o primeiro aparelho, sem sombra de dúvida, foi o Galaxy S21 Ultra de 512 de armazenamento e 16 de RAM, tá? Esse aparelho, ele não é o mais confortável do mundo do bolso, dá para ver que ele é bem largo, ele é muito semelhante, inclusive, à linha Note. Ele é compatível com a canetinha, tal, uma canetinha menos capaz, menos completa, do que a canetinha da linha Note, porque não tem a parte de Bluetooth, mas segura bem o uso da maior parte dos usuários no dia a dia ali para fazer uma anotação, para fazer um desenho, para fazer uma lista de compras, para poder fazer uma edição num vídeo, numa foto, a capinha do canal, por exemplo, eu costumo fazer aqui. Então realmente é um kit excelente com essa canetinha. O aparelho ele chegou aquecendo muito, com problemas inclusive na gravação de vídeo, ele acabava travando um superaquecimento. Depois da segunda atualização, o aparelho melhorou muito. Hoje ele aquece dentro do esperado, nada absurdo, dificilmente trava por aquecimento, não me recordo de ter travado nas minhas mãos. Uso bastante, uso diariamente ele, 50% do tempo eu estou usando esse celular e assim, não tenho nenhuma reclamação, inclusive tanto com relação a recursos, principalmente recursos de câmera, por ter a câmera com o zoom ótico de 10 vezes, uma lente com um zoom ótico de 10 vezes, a outra com 3 vezes, eu ainda tenho uma lente macro, a grande angular tem a função de macro, então vamos dizer, a capacidade fotográfica e também de vídeo é muito, muito grande, é um aparelho muito completo. Eu diria que por conta do zoom ótico de 10 vezes, ele é um dos mais completos, se não for o mais completo do mercado,
pensando em possibilidades, tá? Então você sai com um aparelho desse na rua, você pode tirar qualquer tipo de foto que ele vai te atender. Seja uma macro, seja um zoom de 10 vezes, 12, até uns 25 ele segura bem. Depois, apesar de chegar em 100 vezes, eu não acho que é um arquivo aproveitável, tá? Mas de qualquer forma, o celular tem um desempenho excelente, a tela muito bonita, o leitor de impressão digital super rápido, é um conjunto que eu posso considerar aí tranquilamente um dos melhores aí dos últimos anos da Samsung, principalmente depois dessas duas primeiras atualizações que deixou o aparelho redondo, e o aparelho só trouxe alegria, e inclusive a bateria dura um dia inteiro de bom uso, tranquilamente. Então assim, ele está... É a sensação que eu tenho, tá? Ele está melhor até do que o S20 Ultra, que foi meu aparelho anterior, tá? Então, gostei muito, apesar de sentir saudade da linha Note por conta da canetinha mais completa. Mas esse aqui é o primeiro celular que eu colocaria na lista entre os melhores que eu utilizei neste ano. O segundo melhor aparelho é até mais uma prova de conceito do que um aparelho, né? Vamos brincar um pouquinho com ele, né? Mas é o Moto G100. Por que eu falo em prova de conceito? Eu normalmente utilizo os aparelhos da Samsung ou até da própria Motorola, mas sempre estou com o topo de linha, sempre com o modelo mais caro. E esse aqui não foi o caso. Qual foi a ideia, né? A Motorola mandou esse aparelho para alguns criadores de conteúdo, e meus agradecimentos, inclusive, né, por ter recebido, por estar na lista, né, e ter recebido esse aparelho, e eu não quis me desfazer dele. Ele chegou como presente, né, e eu não quis me desfazer porque eu queria ver no longo prazo como esse aparelho ia se comportar. Esse aparelho tem 12 de RAM, 256 de memória interna. Ele tem um Snapdragon, se eu não estou enganado, 870. Ele tem uma performance impecável. Eu consigo rodar praticamente qualquer coisa que eu rodo no S21 Ultra com 16 de RAM e 512 de armazenamento. Eu rodo nesse cara aqui com uma performance muito, muito semelhante. Obviamente, né, a câmera acaba perdendo um pouquinho em algumas situações, porque é um aparelho bem mais barato, né? Não é um aparelho de 10 mil reais, é um aparelho de 3 mil reais, né? Eu acho que deve estar por aí hoje. Mas é um aparelho consideravelmente mais barato, mas o que eu sempre gostei desse aparelho, ele embaixo do capô, ele é robusto, ele entrega performance, ele entrega desempenho, ele não tem problema de aquecimento, a bateria dura bastante, então as fotos são bem honestas, não são super, não é um iPhone 13 Pro Max, mas entrega boas imagens, tá? Mas, é claro, não tem carregamento por indução, a parte traseira aqui é de plástico, a tela não é uma tela OLED, então assim, você tem algumas coisas que você acaba abrindo mão para poder baratear o aparelho, mas mesmo assim, esse aparelho, eu já devo estar com ele há uns 10 meses, mais ou menos, 9, 10 meses, ele já recebeu algumas atualizações, ainda não chegou no Android 12, vai chegar ainda em breve, mas ele entrega um desempenho, uma performance excelente. Então eu gostei muito de poder testar esse aparelho, porque é aquela história, ele é bem mais barato do que um top de linha, ele é bem mais simples na construção, não é a prova d'água, não tem o carregamento por indução, não tem a traseira de vidro, tem uma série de pontos, o som não é estéreo, só sai aqui na parte de baixo, mas por outro lado tem a conexão P2 aqui para o fone de ouvido, com fio para quem gosta, então ele tem vantagens interessantes também, tá? Como tudo nessa vida tem prós e contras, mas eu acho que colocando na balança, principalmente quem precisa de desempenho assim confiável, esse é um aparelho que não deixa na mão. Lembrando também que ele tem o modo desktop, né? o Red 4 da Motorola, então é como se fosse o modo DeX da Samsung. Você espetou ele no seu computador, você tem aquele ambiente de sistema operacional tal para usar com teclado e mouse, o que é muito legal e muito útil, principalmente aí nos tempos que muita gente precisa trabalhar e estudar em casa. É uma alternativa bem barata, né? Porque você compra somente o celular e com um tecladinho, um mouse e até a TV da sala, você acaba levando aí uma experiência de computador para quem não tem computador em casa, tá? Então,
É um aparelho excelente, acabou me surpreendendo e no longo prazo eu posso dizer que ele está envelhecendo muito bem, com uma performance impecável. E esse é um segundo aparelho aí da minha lista dos mais legais que eu testei neste ano. O terceiro aparelho, que até me fez mudar um pouquinho alguns conceitos que eu tinha com relação a tamanho de tela, foi o Zenfone 8. Então tá aqui a caixinha dele, ele passou aqui durante esse ano e não consegui ficar tanto tempo, mas aqui dá para ver uma coisa muito interessante, que é o tamanho dele na mão. Ele é muito compacto, ele é muito agradável de utilizar por conta de não ser um aparelho gigante. Claro, é legal para consumir conteúdo, para assistir um vídeo, para jogar. É legal ter uma tela grande, imensa, mas na rua, gente, ainda mais morando em São Paulo, eu me sinto bem mais seguro com um aparelho compacto, um aparelho pequeno desse, que você coloca no bolso, aquela história, ele quase que some, né? Não fica tão evidente quando ele está no bolso. Você consegue entrar e sair do carro com ele no bolso da calça sem nenhum problema. Então, eu gostei muito do tamanho desse aparelho. Eu achei que aparelho compacto faz sentido, tanto que acabei trocando, né, o meu iPhone 12 Pro Max por um 13 Pro, por conta, obviamente, de ter as mesmas especificações ali embaixo do capô, é a mesma coisa, mas por conta do tamanho ser mais confortável, ele ficar melhor na mão e no bolso. Ainda gosto da tela gigante aqui, dá pra ver, né, que realmente para jogar, gente, não tem o que falar, o S21 Ultra é o melhor que eu tenho aqui em casa, não tenho experiência mais legal por conta da tela gigante. Mas na mão ali, ó, para você carregar no dia a dia, para usar com uma mão só, dá pra ver que o dedão alcança ali praticamente tudo na tela. Eu acho que valeu muito a pena testar e eu acho que é um aparelho para deixar na lista para quem quer algo potente, poderoso, mas mais compacto. Bom, seguindo em frente, o iPhone mais legal que eu testei no ano, que eu continuo utilizando, é o iPhone 13 Pro. Tá? Eu escolhi depois, principalmente depois de ter testado o Zenfone 8, porque o tamanho, eu não estou com os dois lado a lado para ver exatamente um ao lado do outro como fica, mas dá para perceber que ele é um pouquinho maior, mas ao mesmo tempo ele é bem menor, né? Ele é consideravelmente menor do que o meu aparelho anterior. Então eu senti que ele ficou bem melhor no bolso, bem melhor nas mãos. A Apple conseguiu fazer um trabalho bem interessante com a bateria do aparelho, né? A bateria hoje dura o que durava o 12 Pro Max, tá? Então dá um dia inteiro de uso com folga, com a performance excelente. Gostei do formato, desse formato com as linhas retas na lateral. As câmeras são bem maiores do que do modelo anterior, dá para ver que o módulo passa da metade aí do aparelho, mas é um aparelho que no bolso fica bem, dá para sair do carro com ele dentro do bolso, não é como o 12 Pro Max que eu tinha que sair com ele na mão e depois colocar no bolso. Então, por conta dele ser mais compacto, claro, a usabilidade fica mais interessante, os dedos ali conseguem alcançar a tela inteira. O Note não é a melhor coisa do mundo, né? Mas ok, não tem me incomodado, ele ficou um pouco menorzinho ali também, mas de uma forma geral, desempenho está excelente, a tela de 120 Hz, olha, está super veloz, a qualidade de áudio, qualidade de foto, é um aparelho que realmente está impecável, está bem legal, bem interessante, a tela está mais brilhante, eu tive essa impressão também. A câmera ganhou recurso macro também, tem a resolução Apple Pro RAW, tem o Pro Resolution ali para vídeo, gente, é bem completo mesmo, tá? Então, é um aparelho super poderoso num corpo mais compacto. Isso acabou me agradando bastante e hoje eu não me vejo ali usando mais um aparelho tão gigante como um aparelho para sair na rua. Claro, em casa e no meu trabalho eu ainda gosto bastante e uso bastante o S21 Ultra justamente por conta da tela grande. Para jogar é mais interessante, para fazer várias coisas ali, anotações, tudo, ele faz mais sentido, tá? Mas
no dia a dia ali na rua, em reunião, para sair de casa, eu acho que o 13 Pro ele tem o tamanho ideal e uma performance super de respeito, né? Super boa, então eu acho que valeu a pena a compra e foi com certeza um dos celulares mais legais que eu pude testar neste ano. Bom, eu posso fazer menção honrosa para a Realme, que também entregou aparelhos com um custo bem mais baixo, com rede 5G e com uma performance bem honesta, tá? Ainda não testei um top de linha deles, mas essa linha intermediária, até de entrada, eles estão fazendo um trabalho bem interessante. Xiaomi também faz um trabalho bem interessante, mas também, se me falha a memória, eu testei só um durante o ano e era um mais intermediário. E de resto, gente, é assim, obviamente fica faltando aí no meu ano de 2021 um teste de um dobrável, para ver se eu tiro essa minha resistência com relação à questão de usabilidade, tá? Que para mim o ponto-chave é a usabilidade, é esse abre e fecha de tela quando você está na rua. Eu acho ruim, porque muita gente trabalha o tempo inteiro ou precisa fazer muita coisa na rua e você ficar limitado a uma tela muito mais estreita, muito mais fininha ali do lado de fora. Eu ainda não consegui me convencer que essa usabilidade é algo que vale a pena, né? Que, puxa, quando você abre a tela, você tem um mini tablet, então acaba valendo a pena. Eu sei que é bom, mas eu ainda não me convenci de ter esse passo a mais da abertura. Mas é uma questão de oportunidade de testar, de repente eu acabo testando aí em breve e aí vou poder falar com mais propriedade se eu mantenho ou não essa minha impressão com relação à usabilidade, que fica um pouco mais limitada quando você tem que fazer esse abre e fecha aí quando você está em trânsito. Mas vamos ver se vai pintar oportunidade ou não aí nos próximos dias ou meses, sei lá. E aí, dependendo de como for, quem sabe eu vou para um dobrável, né? A gente não pode dizer que nunca vai testar alguma coisa, nunca vai gostar. De repente eu acabo me convencendo, mas no momento eu acho que peca muito pela usabilidade, tá bom? Então é isso, pessoal. Esses foram os smartphones que eu mais gostei de testar no ano de 2021. Tá bom? Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.